Boa tarde. Estamos iniciando mais uma edição do Opinião Cidade ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto. Você está convidado para partilhar conosco de muitas informações sobre as quais conversaremos, muitas delas envolvendo São José do Rio Preto. E para isso, estou recebendo aqui no estúdio do Opinião Cidade o engenheiro Jorge Bassiti. Doutor Jorge, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Deixa eu apresentá-lo aqui como uma espécie de consultor do Opinião Cidade para assuntos urbanísticos de São José do Rio Preto. O urbanismo em São José do Rio Preto é muito importante, há muitas variáveis que devem ser discutidas em relação a isso. Por exemplo, a gente discute se os trilhos devem sair do centro da cidade ou não devem, os trilhos da estrada de ferro. São temas polêmicos, né? Sobre o qual a cidade tem que se debruçar e debater sobre isso. Isso é muito importante. E contar com a experiência do senhor, que é um observador da cidade nos últimos anos, vai ser muito importante para a gente enriquecer esse debate. Então, eu estou trazendo hoje o Dr. Jorge Bassiti pela primeira vez, mas nós vamos trazer em outros programas, outras vezes, para continuar conversando sobre temas como esse. O Dr. Jorge, além de ser engenheiro e construtor em São José do Rio Preto, uma pessoa de larga folha de serviços prestado à cidade, como engenheiro já executou obras públicas importantes. Eu vou citar aqui, por exemplo, a biblioteca na Praça Cívica da cidade, várias obras privadas também importantes, o edifício Bechara Age, no centro da cidade, ainda hoje, um dos mais referenciais da cidade, né? Fica ali na Jorge com a... Na Jorge não, na Bernardino de Campos, com a Marechal Deodoro, no centro da cidade. Obras bastante importantes, como essas que eu citei. Rio Preto é uma cidade complexa, né, doutor? É bastante importante a gente estar conversando sobre isso, é isso mesmo? Muito obrigado pela sua presença e pela disposição de estar conversando com a gente sobre os grandes problemas de Rio Preto. É um prazer poder ajudar essa cidade que carece de obras modernas para que o congestionamento que já estamos sofrendo, as faltas de mobilidades rápidas, você sair do centro, por exemplo, e ir até um bairro de periferia com uma velocidade boa e rápida, com poucos sinaleiros, com poucas lombadas, com poucas valetas, e poder chegar ao seu destino mais rapidamente. A cidade era pequena e isso era possível por ser pequena. Agora a cidade é muito grande e os tempos de distância aumentaram muito. Tem gente que daqui a Jardim Holanda, por exemplo, atravessando a rodovia federal, eu falei hoje com uma senhora, ela leva 45 minutos de ônibus. E para ir para o Jardim Esperança, fizeram lá 2.530 casas mais ou menos, leva 1 hora e pouco, de manhã na hora do rush. O pessoal que vem do Shopping Iguatemi também é a mesma coisa. Então, um dos fatores é a falta de vias expressas para poder andar. Outro fator seria a quantidade de carros parados nos acostamentos, que está, de fato, deixando da cidade de ter mais um fluxo de carros. Exato. Se, por exemplo, a Faria Lima tem 2 fluxos de cada lado, mas tem carro parado nas laterais, nós podíamos ter 3. E equivale a dizer que você podia aumentar o fluxo de carro em 50%. De 2 para 3 é 50% mais. E esses carros podiam parar em outro lugar, nas transversais, menos ali, né? Para poder o trânsito andar mais rápido, quando tivesse um sinaleiro fechado, em vez de parar 2 carros para passar, pararia 3. Então aquela fila de espera diminuiria consideravelmente. Assim que tivermos condições, nós vamos mostrar um vídeo que o senhor mesmo postou já nas redes sociais, que já temos condições. Vamos ver então. É um vídeo através do qual você vai notar a preocupação do Dr. Jorge Bassiti em relação a temas como esse. E depois a gente comenta cada um desses temas. Pode ser, doutor? Vamos ver o vídeo. Um pequeno problema de áudio, vamos corrigir o áudio, daqui a pouco a gente exibe esse vídeo que foi providenciado pelo Dr. Jorge ao longo dos últimos tempos, né, doutor? Um vídeo realizado pela TV Câmara, não é isso? A TV Câmara nos chamou para fazer uma enquete de eventuais problemas que Rio Preto estaria ocorrendo. Isso foi mais ou menos em 2010, 2011.
E, infelizmente, boa parte ainda não foi feita. Continua existindo, o problema ainda continua existindo. Um dia precisa ser feito. Daqui a pouco a gente vai ver, então. O senhor estava dizendo agora, enquanto a gente corrige o vídeo, o senhor estava dizendo agora que um dos problemas notáveis em relação à fluidez do trânsito na cidade é essa questão do estacionamento de veículos, às vezes dos dois lados de algumas vias públicas importantes, né? Por exemplo, as avenidas Alberto Andaló e Badibacite, elas permitem estacionamentos em alguns pontos, etc. Não teriam que permitir, não é isso, doutor? Fala um pouquinho sobre isso. Qualquer cidade que tenha um bom fluxo, não pode, a avenida não pode parar na lateral. Para quem conhece São Paulo, por exemplo, a Avenida Ipiranga, a Avenida São João, a Avenida Rebouças, a Avenida 9 de Julho, a Avenida Brasil, a Faria Lima. Então, quando uma cidade começa a ter muitos carros e o trânsito torna-se lento, você tem que tirar os carros estacionados naquelas avenidas, para que você tenha mais uma via de fluxo. E os carros depois, claro que eles vão acabar se encontrando um outro lugar para estacionar, um estacionamento público, um estacionamento particular, ou o que seria o ideal é a pessoa vir de ônibus para a cidade, né? Aquele costume de querer vir de carro e parar com o carro na frente da loja, na frente do escritório. É um hábito bem antigo, né? Das 8 às 18, né? Então, é um hábito que poderia mudar. Muita gente em São Paulo mudou o hábito e vai de metrô para trabalhar. Às vezes vai de automóvel até um ponto, deixa numa estação de metrô e aí continua de metrô, não é isso? Exato. Isso acontece com frequência. Porque certos metrôs de São Paulo, como o da Vila Mariana, Barra Funda, eles têm estacionamento próprio. Então você para o carro lá. Tá certo. Doutor, outro ponto que o senhor, numa conversa anterior aqui, a gente estava discutindo, existem algumas vias de Rio Preto que têm potencial para ter mão dupla de trânsito e não tem. É o caso da Fernando Costa, né? Da Fernando Costa nem tanto, né? Eu teria que, talvez, uma inversão de mão, mas lá na Nossa Senhora da Paz, não é isso? Gostaria que o senhor falasse um pouco disso. Quer dizer, há vias que poderiam ser adotadas do sistema de mão dupla? Eu acho que sim, porque se nós tivéssemos pelo menos 2 pistas rodantes de um lado, equivale a 7 metros. E 7 metros mais 7 metros do outro lado são 14. Então, por exemplo, a Avenida Nossa Senhora da Paz, ela tem esse espaço. Tem, né? E quando ela foi inaugurada, ela era pista dupla. Exato. Ela era. Então depois deixou de ser. Então hoje, é o que vai aparecer naquele vídeo, seria muito mais cômodo e também muito mais um bom visual para quem chega em Rio Preto. Por exemplo, quem vem de Brasília, passa ali a Polícia Federal e entra na Nossa Senhora da Paz, vir direto para a cidade por ela. Né? Podia ter uma mini ilha no meio, ou se não, só um guardrail para dividir os dois lugares. De vez em quando uma zebra para a pessoa atravessar a rua de um lado para o outro, mas 2 mãos na mesma avenida. A Fernando Costa também comporta isso, porque a maioria das lojas e oficinas e comércio que tem na Fernando Costa, a maioria tem um recuo de 6 metros para estacionar de frente. E as transversais são relativamente vazias, tanto aquelas que vão para a Represa, quanto aquelas que vão para o bairro da Anchieta, que é mais para cima. E de fato daria muito mais conforto. Por exemplo, quem vem, nós vamos falar sobre isso, quem vem de Olímpia, né? Ele desce ali a uma avenida pista dupla até aquele supermercado América. Isso. Depois ele é obrigado... Ele é desviado para a Represa, obrigatoriamente. Represa, que é uma rua estreita, tem um pouco de buracos para atrapalhar, tem curvas, tem sinaleiro, tem valeta, tem de tudo um pouco. E a pessoa depois ainda é obrigada, né? Ela ir pela lateral até quase chegar próximo da Bernardino, né? Isso, próximo do Palácio das Águas. Que é uma coisa que não precisava ser assim. E quem está na Avenida da Represa e tem que vir para a cidade, antigamente, de frente à antiga Swift, que agora é um teatro, tinha 2 mãos. A pessoa podia contornar a Represa pelo lado esquerdo, sair no viaduto, que é a continuação da Alberto Andaló, e entrar no viaduto. E hoje não, ela é obrigada a passar o viaduto, tomar cuidado com os 30 km por hora, pegar a primeira paralela depois do viaduto e pulando valetas e
e semáforos e tudo mais, para depois sair na Pedro Amaral, para depois sair embaixo do viaduto que está na Alberto Andalog, o que é um transtorno, né? Sim. Na maioria dos casos são obras não muito complicadas, né, doutor? São obras relativamente fáceis de serem executadas, é isso mesmo? É uma pequena maquiagem, é bem simples. Tá certo. Vamos ver o vídeo então? Vamos ver o vídeo preparado pelo doutor Jorge, para a gente mostrar a visão dele sobre alguns problemas urbanísticos de Rio Preto. Vamos ver. Na beira da represa 3, dá para ser notado que o potencial de armazenamento de água da represa 3 é monstruoso. Os piscinões que estão sendo aventados já existem. Nós é só represarmos essa água com diques nos vertedouros e podermos armazenar muita água, que vai ter duas finalidades. Uma é aumentar o armazenamento de água do SEMAI para épocas de seca. Em segundo lugar, nós podemos segurar essa água, conforme já foi dito, para que o Rio Preto, lá no vertedouro do SEMAI, possa se esvaziar um pouco, diminuir a sua vazão para dar entrada para o Canela e Poborá. Nós estamos ao lado da Swift. Aqui, para quem vem da Mirchidonce, é obrigado a fazer uma curva para a esquerda 90 graus, passar de frente o prédio da Swift e de novo fazer uma curva de 90 graus. Seria 2 catetos no triângulo. Ao invés de seguir reto e passar de frente o sindicato dos servidores, que tem largura suficiente para passar 2 carros. De modo que esse aqui é uma retificação que é necessária para evitar acidentes. Imagina-se que o fórum vai mudar-se completamente próximo da Avenida José Munia. A parte de trás do fórum, que é apenas um andar, nós teremos disponível 60% do quarteirão em áreas de metro quadrado. Nós poderíamos ter aí em torno de 12 mil metros de obra, com aproximadamente 720 vagas de estacionamento. Pelo que estão cobrando aqui na cidade, eu tenho a impressão que isso vai gerar entre 200 e 300 mil reais de renda mensal. O Mercado Municipal de Rio Preto tem as mesmas vagas dos dois lados, talvez de 50 anos atrás. No Mercadão de São Paulo, ao lado da 25 de março, foi criado mais um andar. Nesse segundo andar, eu sugiro que, se pudesse ser feito com uma rampa do lado de fora, um estacionamento para o Mercadão. Essa estrutura para um segundo andar, ela seria metálica, ela não ia interromper o mercado nenhum dia do ano e, por incrível que pareça, o poupa-tempo foi aprovado sem estacionamento. E nós temos que construir hoje qualquer coisa comercial em Rio Preto, a lei de zonamento diz que cada 60 metros de ponto comercial você tem que ter 25 metros de garagem. Quem vem da rodovia vindo de Cedral, por exemplo, ele deveria primeiro ultrapassar o viaduto para depois ele sair na marginal para galgar o Hospital Beneficência Portuguesa ou a própria Bernardino. Quem vem de Mirassol, está acontecendo a mesma coisa. Ele é obrigado a sair da rodovia, esperar o sinal abrir, passar de frente o Walmart, para depois ele pegar a lateral, onde é o Expresso Boiadeiro, e subir para ir, por exemplo, para a Avenida Potirendaba. No futuro, evidentemente, temos que criar o trevo 4 folhas para evitar todo esse congestionamento que nós temos hoje. A Avenida Badibacite, na congruência com a rodovia Washington Luiz, e o que nós vemos é que depois do viaduto que passa por cima da Badibacite, para a direita, onde está o Habib's, nós podíamos ter um trevo para poder, quem vai para Juscelino Kubitschek, eles poderiam ter um acesso melhor. Nós percebemos que aonde estão os prédios da Opase, ainda temos um espaço para fazer uma das pétalas do trevo 4 folhas, para evitar o cruzamento que agora estamos percebendo, e todo mundo tem que esperar o sinal para cruzar a Badibacite. Quem sai, por exemplo, da Avenida Badibacite sentido Mirassol, nós temos um calombo na estrada, e essa subida poderia ser rebaixada no futuro para colocarmos um viaduto, em que esse viaduto seria a continuação da pista do aeroporto. O aeroporto está bem localizado. O que ele precisa é aumentar a pista de 1,5 km para 3. Nós podemos adentrar aonde está começando aí um parque industrial do aço, que essas empresas, em comum acordo com a prefeitura, poderiam ser removidas daqui para beneficiar toda a cidade e a região de 2 milhões de habitantes. Então nós teríamos aviões de grande porte descendo em Rio Preto. A Avenida Clóvis Roger é a avenida do aeroporto. Ela termina aqui de frente ao IPA. Quando ela chega na rodovia,
é necessário se fazer aqui um trevo 4 folhas para evitar o sinaleiro, de modo que ainda temos condições de melhorar essa parte da cidade. Nós estamos agora na Transbrasiliana. O pessoal que vem e quer fazer o contorno para entrar na Nossa Senhora da Paz, eles são obrigados a esperar vários e vários minutos para poder cruzar. Que essa Transbrasiliana, nós não temos nesse cruzamento um viaduto que nós poderíamos evitar não só acidentes, como a demora para se cruzar para a Nossa Senhora da Paz. Aqui na Nossa Senhora da Paz, os autos que vêm da Transbrasiliana em sentido cidade, eles só conseguem andar 2 quarteirões apenas na Nossa Senhora da Paz. Depois eles são obrigados a virar à direita para pegar a Coutinho Cavalcante ou a Cristóvão Colombo para descer para a cidade. A Avenida Nossa Senhora da Paz ela é bem larga, ela comporta pista dupla, o que daria muito mais suntuosidade para quem chega na cidade e mais flexibilidade de trânsito. Saindo da Transbrasiliana ou quem vem de Olímpia, pega apenas uns 400 metros do viaduto da Transbrasiliana. A partir deste ponto que vocês estão vendo agora, a avenida acaba, torna-se Avenida Fernando Costa, sentido contrário a quem veio. Ou seja, a pessoa é obrigada a virar para a esquerda, sair na Avenida da Represa e ele tem a dificuldade de chegar na cidade. Eu sugiro que esta cidade mude o sentido da Avenida Fernando Costa para dar continuidade para essa avenida de quem chega da estrada, continuando indo pela Fernando Costa até a cidade. Nós estamos aqui na Avenida Constituição, esquina com a Rua Marechal Deodoro, e o que nós vemos aqui é um calçamento que está mal feito, ou seja, antigamente era paralelepípedo, como vocês podem observar, e foi feito um recapeamento. Isso aqui tem que ser saneado urgente. Nós estamos aqui na Avenida Constituição e o que denotamos é que esta avenida tem a mesma largura da Avenida Fernando Costa. E ela é pista dupla e estaciona carro dos dois lados. E o trânsito é perfeitamente de bom fluido, ela corre bem. Eu creio que tanto a Avenida Nossa Senhora da Paz quanto a Avenida Fernando Costa poderia ser pista dupla para beneficiar o fluxo de carros dessa cidade. Estamos em cima do viaduto que dá continuidade à Avenida Alberto Andaló. A Companhia de Estrada de Ferro, que já praticamente não tem passageiros, somente carga, e ela poderia estar rebaixada para poder, como a Estação da Luz de São Paulo, você tem uma escada para ter acesso aos trens. Caso desça algum passageiro, se for carga, praticamente nem vai parar aqui, ele vai direto. E esse depósito que a gente vê de lixo, isso tudo podia estar em outro lugar. A cidade não merece ter um canteiro de obra, de depósito, num lugar tão nobre quanto esse. Então eu acho que dentro da rodoviária, de fato, nós podíamos ter um mercado popular com preços bastante módicos. Nós estamos ao lado da vertente da represa, infelizmente totalmente inexplorado na parte turística, e que nós podíamos ter um restaurante aqui com pilares suspensos. Afora isso, essa vertente que vocês estão vendo, ela serve para ser colocado um dock, uma eclusa, em que você seguraria a água nos dias das enchentes, dando assim chance da água do Borá e do Canela se escoar com mais facilidade. As avenidas circunvizinhas da represa estão em torno de 2,5 metros, 3 acima do nível da água hoje, de modo que se nós segurássemos essa água por 2 ou 3 horas, nós ainda não iríamos inundar as avenidas circunvizinhas. Na cobertura da Biblioteca Municipal, tendo uma vista panorâmica do que é hoje a rodoviária, podemos observar a Praça Cívica hoje, ela não tem quase utilidade, ela não é frequentada e ela seria de imensa valia se pudéssemos ampliar a estação rodoviária e também na cobertura nós faríamos o estacionamento da rodoviária como é feito na Europa e Estados Unidos. As grandes cidades da Europa que são turísticas, todas têm uma férrica iluminação noturna. As hidrelétricas que temos na região dissipam a energia que passa pelas turbinas e joga de novo esta água para outras turbinas sem vendê-las. Podemos ter um acerto, um acordo com as companhias hidrelétricas
e ter para as cidades à noite uma iluminação paga pelas prefeituras a um preço muito mais razoável, já que essa energia à noite é desperdiçada. Poderíamos tornar essa cidade muito mais atrativa à noite para quem passeia de noite com a família, para ir num restaurante, para um visitante que chega em Rio Preto de avião, etc. e tal. Como a gente se impressiona muito quando chega de avião em Las Vegas, em Nova York, quando chega em Chicago, quando chega em Paris. São cidades muito iluminadas à noite e dá uma excelente impressão para quem chega e um orgulho para quem mostra uma cidade para um turista. Doutor Jorge, parabéns pela contribuição dada aí a São José do Rio Preto a respeito dessas observações. Realmente pequenas observações, mas a partir da visão de um urbanista, né? de um engenheiro que a vida toda trabalhou nisso, trabalhou aprimorando essas questões, e a gente percebe, como a gente já disse aqui, em boa maioria dos casos, trata-se de obras simples, obras não muito complicadas. Dá para fazer, né, doutor Jorge? Sem dúvida dá para fazer bastante coisa. Essa gravação foi feita mais ou menos em 2010, estamos em 2016, algumas coisas mudaram para melhor, como por exemplo, na atual estação da Estrada de Ferro, que está fechada, ao invés de fazer alguma passagem subterrânea, seria somente colocar 2 viadutos que estão faltando, um na Pedro Amaral, esquina com a General, saindo próximo do Palestra, que é mais baixo, e o outro na Bernardino. Isso. Aí nós tiraríamos as porteiras e nós tiraríamos o apito do trem, porque já está feito os viadutos da Mirchidonce, já está feito os viadutos da Alberto Andaló, está feito já o da Jordão Reis e outros mais para frente, e esses 2 são super importantes e até agora não foi feito. E ninguém quase comenta sobre isso, né? Ali já melhorou também a questão no entorno da Swift, né? O fluxo de carros ali já deu uma melhorada em relação a isso. Não é? Eles mudaram. A Defront é aquele sindicato dos funcionários públicos, que era um jardim, uma pracinha, de fato está passando o carro. A única coisa que ele precisa é ter, como antes era, uma pista que vem e uma pista que vai. Mão dupla, né, de direção. Mão dupla. Isso é bastante importante. O que mais o senhor destacaria aí nesses pontos todos? O senhor citou, por exemplo, ali a questão, já que vamos vamos deixar de utilizar o prédio do fórum no centro da cidade, talvez uma área de estacionamento, né, nos fundos do fórum ali, servisse bem à população, não é isso? O senhor vê possibilidade de fazer isso? Existe vontade política de fazer isso? Eu não sei se existe vontade política, porque eu não participo muito da política atual. Eu sou, inclusive, um mero técnico. O que é importante numa cidade é ter estacionamentos públicos. Então, as 2 praças que nós temos para baixo, que são muito pouco utilizadas, podia ser muito utilizada fazendo um estacionamento. Se quiser fazer jardim, pode fazer em volta, pode fazer nos recuos, pode fazer na cobertura. Mas um belo estacionamento com 3, 4 subsolos, uns 6, 7 andares para cima, eu acho imprescindível. Em Miami Beach, pegaram umas casas velhas, demoliram, pegaram um quarteirão inteiro, fizeram um estacionamento público e todas as varandas desse estacionamento público colocaram árvores bonitas, tamanho médio. Então você vê um prédio totalmente arborizado em toda a sua perimetria, o que ficou muito bonito. Então há uma série de coisas que precisa ser feito urgente. Se nós vamos tirar os carros um dia que param hoje nas ruas para aumentar o fluxo de carros em 30%, 40%, 50%, 100%, nós precisamos colocar esses carros em algum lugar, né? Claro. Hoje já tem uma quantidade muito grande de estacionamentos particulares que estão sempre lotados, né? Sempre lotados. Exato. E nós vamos precisar de mais, porque a cidade entra de 21 a 25 mil carros por ano para as mesmas ruas, né? Rio Preto é um rua não aumenta nem 1 centímetro, né? Não aumenta. Então, aquilo lá temos que fazer um jeito de melhorar o fluxo, diminuindo, por exemplo, a quantidade de semáforos, os que sobrarem, sincronizá-los o melhor possível. Preciso pegar uma Alberto Andaló, por exemplo, a chamada onda verde, né? Ir embora, exato. Tem que ter essas coisas, não pode deixar de ter. As transversais também, quando abrir uma transversal da Andaló e da Badi, ele tem que ir embora. E tem que ir embora a 60 por hora, sumir logo esse carro daí, não é ficar parado em cada sinaleiro. Eles estão melhorando o sincronismo, mas não está bom ainda. Podia estar melhor.
O senhor mencionou aí, nesse vídeo realizado há 6, 7 anos atrás, segundo o senhor nos disse agora, né, que, por exemplo, a Praça Cívica era uma praça subutilizada, as pessoas não utilizavam mesmo a Praça Cívica. E defende ali uma ampliação da estação rodoviária, enfim, da utilização pelo transporte. Parece que isso está sendo feito agora pela Prefeitura, né? Está sendo feito e aparentemente ela vai ter uma passarela que une a atual com a nova. Então, para quem conhece a estação da Barra Funda em São Paulo, que chega de cometa lá, né? Exato. É um lugar que só passava trem e era pequena. Então a Prefeitura ampliou e ficou tanto para ônibus chegando, como ônibus para saindo para o interior. Para metrô também, é impressionante aquela. Para metrô, para trem, que vai para mais longe, tipo Osasco, e para ônibus também. Então ficou uma mega estação de muitas utilidades. A Estação da Luz também, a estação do Tatuapé também, a do Tietê também. Então, você podia aproveitar justamente o que nós temos, que é a estação da antiga EFA, né? Ela foi aquela inaugurada em torno de 1920. Ela tem mais ou menos uns 25 metros de largura. E só tem um trilho de trem por enquanto, né? Nós podemos colocar mais um, porque 2 trilhos de trem, para 2 trens passarem ao mesmo tempo, ocupa apenas 8,10 metros. Apenas. Lá em São Paulo eu já medi lá na Barra Funda, 8,10 metros. Então, nós podíamos usar as 2 locomotivas que nós temos aqui parada, uns 4, 5 vagões para cada uma, e fazer com a nossa linha independente da ALL, que é carga, um transporte regional por trem, o que nós iríamos diminuir bastante a quantidade de ônibus que chega na cidade para educação, para comércio e para saúde. Sem dúvida. Essa é a minha opinião. Seria uma espécie de Barra Funda feita em Rio Preto. Eu acho que seria de muita utilidade. Aquela região lateral da futura Praça Cívica, da estação rodoviária que tem a biblioteca, que foi nós construímos em 76. Exato. Aquele caminho que dali você vai até o teatro e a antiga Swift, é uma área ideal para você fazer um mega estacionamento. Caberia ali 1.000 carros, 2.000 carros. Muito próximo da região central, muito conveniente, né? Exatamente. Então, o pessoal que vem de trem, ou o pessoal que chegou na Praça Cívica, ele poderia ali ter um carro estacionado, né? E o pessoal que vem do interior também, de carro, pararia ali para ir na General Glicério comprar, que é muito próximo, né? Que nós temos esse espaço vazio e nós temos carência de estacionamentos no centro da cidade. O que lhe parece essas obras foram realizadas agora pelo município, pela prefeitura, em relação à região norte da cidade, né? Aqueles viadutos, aquela coisa toda, em nome de melhorar a acessibilidade, a mobilidade do transporte, etc. Isso, na sua opinião, tem resolvido? Estamos no caminho certo ou precisamos aprimorar também essa questão, doutor Jorge? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte: todo lugar que tem um cruzamento que atravanca os carros, um lugar que tem uma ilha no meio, é uma redonda que nós falamos, para dar contorno, isso aí tem que ser substituído um dia, mais cedo ou mais tarde, por viadutos. Porque já é uma solução muito antiga, né? Isso aí é uma coisa primordial. Eu não sei outros países, mas em Miami, que eu vivi 26 anos, nós temos viadutos de 4 andares. Certo. Então, viadutos de 4 andares, ou seja, você tem todas as alternativas para ir para qualquer lado, através de uma escadinha de viadutos aéreos. E é o que vai ter em Rio Preto um dia. Mais cedo ou mais tarde vai ter que ser feito. A cidade não para de crescer. Nós não podemos perder de vista isso mesmo. Nós estamos falando de uma cidade que tem hoje quase 500 mil habitantes, mas que está no centro de uma região que tem pelo menos 2 milhões de habitantes, não é isso? E aumentando sempre o número de carros, e as ruas, como o senhor disse agora, elas não aumentam, não tem como aumentar, elas se mantêm as mesmas, né, já há muitos anos. E é claro que isso acaba ocasionando problemas para as pessoas, né, mais demora para se locomover de um ponto ao outro da cidade. Antigamente, qualquer lugar se chegava em Rio Preto em 10 minutos. Hoje não dá para fazer mais. O senhor citou alguns exemplos aqui agora. Jardim Yolanda, que não é tão longe assim, mas que tem um obstáculo difícil de transpor, que é a BR-153. A pessoa demora 45 minutos de ônibus e é uma região muito próxima da represa, é muito perto da região central da cidade, né, doutor? O que eu penso é o seguinte: se você faz um projeto bom para a cidade
e vai para Brasília buscar dinheiro, você consegue. Se você pegou esse dinheiro e usou adequadamente e provou em Brasília que você fez muito bem com aquele dinheiro, que você não inventou aditivos, porque o contrato foi bem feito, o contrato não tinha escapes, e você volta de novo lá pedindo mais dinheiro, mostrando que com aquele dinheiro que te deram, você cumpriu a sua obrigação, eles te dão mais. Tenho certeza que eles te dão mais. Achei muito importante ter projetos, né? Já apresenta, chegar lá com projeto. E cumprimento dos projetos sem aditivos. Você fala, o meu projeto estava bem feito, eu preciso de X, me dá o dinheiro que eu vou fazer. Passa meses, chega lá e fala, fiz e tenho mais um. Eles dão o dinheiro. Agora, se a coisa não é exatamente isso, o dinheiro demora muito para sair. Quando sai, haja visto essas pistas duplas das estradas na nossa região, que já devia ser ter pista dupla, até hoje é pista simples. Exato. Tem algum motivo. Eu não sei qual, mas tem algum motivo. Em algum lugar aí, né? É algum motivo. E com isso estamos morrendo gente todo dia, né? Nessas estradas, ninguém é culpado, está tudo bem, vamos aguardar a estrada um dia. E todo dia vai gente para o cemitério, o que não podia acontecer. Doutor Jorge, eu queria agradecer muito a sua presença nessa estreia, dessa participação como consultor aqui do nosso programa. O senhor voltará outras vezes para a gente continuar conversando sobre assuntos tão relevantes quanto esse que a gente conversou hoje. Tem assuntos muito importantes realmente. E a visão de uma pessoa técnica como o senhor é muito importante. Que não tem aqui, deu para perceber, não tem nenhuma inspiração política, partidária, nada disso aqui. Realmente uma visão técnica. E é muito gostoso, muito bom ouvir isso. Muito prazeroso para a cidade poder contar com uma colaboração como essa, doutor Jorge. Muito obrigado, viu? E a gente continua conversando sobre esses assuntos, ok? O importante dessa conversa é que o povo da cidade precisa saber o que está acontecendo com a cidade. Às vezes uma pessoa que não está preocupada com a cidade, que trabalha, vai para casa e assiste televisão e vai dormir, ele não tem a noção de que a cidade está parando, que a cidade está congestionada, que a cidade está emburacada. Exato. E que ele está demorando muito para chegar no trabalho. Ele não sabe por quê. Ele não tem ideia por quê. Mas está acontecendo e está piorando. Há 20 anos atrás ele ia para o serviço em 15 minutos, agora está levando 1 hora. Por quê? Ah, porque tem que ser assim? Não, não tem que ser assim. É porque não foi feito os trabalhos antes disso acontecer. Né? Tem que ter um planejamento. Ah, a cidade vai crescer, vai ter tantos mil carros daqui 5, 10 anos. Precisa de pista, precisa de viaduto, precisa disso, daquilo. Vamos fazer agora. Depois, nos outros programas, a gente vai citar cidades que está acontecendo isso. Nos Estados Unidos, no Canadá, que a prefeitura já prevê por 20 anos o que vai acontecer e faz ruas antes, faz viadutos antes, faz tudo antes, para depois, quando a cidade chegar, as ruas e as vias de acesso já estão prontas, esperando a cidade crescer. Aqui é o contrário. Só que depois que você faz tudo quanto é casa, e as ruas estreitas, você vai alargar como? Fica tudo mais caro, inclusive, né? Em alguns casos, impossível, né? Caro, impossível, desapropriações, indenizações, briga com moradores, cidade atravancada porque está em obras, um monte de problemas. Tá certo. Eu conversei aqui com o Dr. Jorge Bassiti, um consultor do nosso programa. Ele voltará outras vezes para a gente conversar sobre temas como esse aqui. Não adianta a gente ouvir apenas as autoridades públicas, etc., mas tem que ouvir a opinião de pessoas técnicas como o Dr. Jorge, para a gente poder oferecer soluções, refletir sobre problemas da cidade. Vamos contar com ele a partir de agora aqui no Opinião Cidade. Eu agradeço ao Dr. Jorge e agradeço a você também que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade, deixando o convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.